Pessoal, se vocês perderem essa parte escatológica do livro de Daniel, vocês não vão entender nada, tá bom? Então, o sonho que Nabucodonosor teve, cabeça de ouro, tronco de prata, a parte de baixo de bronze, depois as pernas de ferro e o quinto reino, que é barro e ferro, é a mesma coisa do sonho que Daniel teve com os 4 animais. Interessante que você tem que saber. O livro de Daniel não está escrito cronologicamente, tá bom? Está escrito assim, capítulo 1, 2, 3, 4. Aí, o próximo capítulo seria o 7 e o 8, depois o 5, o 9 e o 6, aí que viria o 10, 11 e 12. Então, tanto que Daniel, no capítulo 6, ele está com mais de 80 anos, tá? No capítulo 7, ele, se eu não me engano, está com 66 anos. Então, ele tem um sonho e ele vê 4 animais, tá? No capítulo 6, é o reino de Dário e Artaxerxes, tá bom? Reino da Média e da Pérsia. O reino de Nabucodonosor já passou, tá? Agora, o sonho que ele teve, que é um leão, é a cabeça de ouro, que é Nabucodonosor, tá bom? E esse leão representa o quê? Realeza. O sonho que ele teve é um leão com 2 asas de águia, representa a realeza, tá bom? Que foi um dos reinos mais poderosos da terra. Depois, por causa da sua soberba, do orgulho dos filhos e netos, o reino cai. Aí ele sonha com um urso. Só que o urso, ele está encostado só em 3 pernas. Uma está levantada, tá? Significa um reino instável. Foram pouco tempo que eles governaram. Então, e ele sonha aqui na frente, né? Com um carneiro, que é o mesmo urso, é a mesma coisa, tá? O carneiro, a prata é o urso e o carneiro. Vou mostrar para vocês ali depois, que é o reino da Média e da Pérsia. O bronze da estátua é o leopardo com 4 cabeças e 4 asas. 4 cabeças e 4 asas, tá bom? E o reino de ferro, que é um animal terrível espantoso, esse reino é o 4º reino que a gente vai já saber, tá bom? Quem é? Então, no capítulo, olha só o capítulo. Daniel tem outro sonho, além dos 4 animais. Ele sonha com um carneiro com 2 chifres na testa, tá? E sonha com um bode, né? Aí ele pergunta para o anjo. Preste atenção, senão você não vai entender. Ele pergunta para o anjo o que é aqueles animais. Aí ele diz assim, versículos 20 do capítulo 8 de Daniel. Aquele carneiro que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Agora começa a se definir quem são os reinos. Tá, gente? Se ele disse que o reino, que a cabeça de ouro era Nabucodonosor, e ele sonha com o leão, que é realeza, então o leão e a cabeça de ouro é Nabucodonosor. Tá? Só que aí o reino de prata, que é um urso, ele está dizendo aqui, ó, mas o bode peludo é o rei da Grécia, tá? O grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Quem é o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande, tá? Então, Nabucodonosor, os medos e persas. Tem um detalhe sobre a Média Persa, tá? A Pérsia governava sobre a Média e ela cresceu muito, eles pagavam imposto para a Pérsia. E aí se tornaram fortes tão quanto a Pérsia,
Mas aí eles se uniram, tá? Para derrubar o reinado de Nabucodonosor, que é o leão. Aí a Pérsia representa o urso. Eu estou dando esses detalhes para você entender. O urso, só que ele está levantado de lado, só em 3 pernas. E tem 3 costelas na boca, não é isso? As 3 costelas na boca que ele tem foi o domínio que eles tiveram, tá? Que foi o governo babilônico, governaram sobre o Egito e governaram também sobre a Líbia. Isso tudo está na história geral. E que representava as 3 costelas na boca. Tá bom? Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são o rei da Média e da Pérsia. Esse é o detalhe. Na época era Dario e Artaxerxes. Os 2 reinos aqui, a gente consegue ver isso no livro de Daniel, no livro de Esdras e no livro de Neemias. Talvez mais no livro de Neemias ali, né? A gente vê Dário no livro de Esdras e vê Neemias, Artaxerxes no livro de Neemias, tá bom? Agora, o animal terrível e espantoso que ele viu, se ele já sabe que um reino é babilônico, o outro é o reino da Média da Pérsia. E ele diz no versículo 21, mas o bode peludo que viste é o reino da Grécia, que é Alexandre o Grande. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Por quê? Porque Alexandre o Grande morre com 38 anos de idade. E aí o que acontece com aquele reino de Alexandre o Grande? Lembra que ele sonhou com um leopardo com 4 cabeças? Porque o primeiro rei, Alexandre o Grande, ele morre. E aí o reino é dividido entre seus 4 generais. Eu não sei se você sabe disso. É Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Esses camaradas reinaram, dividiram o reino no lugar de Alexandre o Grande. Tá? Aí o animal terrível que ele viu, aqui no capítulo 7, que é o 4º animal, com quantos chifres? 10 chifres, né? Ele viu um animal terrível e espantoso com 10 chifres. Só que um chifre sai por último, que é o anticristo. E cai em 3 chifres, que são 3 reinos. Os 10 chifres são 10 reinos. Tá? Então, é importante você saber isso. Só que falta um reino. E quem é esse reino aqui? Depois de Alexandre o Grande veio quem? O que representa aquele animal terrível e espantoso? Crueldade. Ele tinha os dentes de ferro. Crueldade. Que foi o quê? Foi o reino romano com toda a sua crueldade contra os cristãos. Falta um reino. Um reino. Qual é? Os pés de barro e ferro. Esse vai ser o reino restaurado. A gente vai ver mais alguma coisa deles aqui. Esse reino não surgiu ainda. Esse reino vai surgir quando o anticristo vier. Aí é um reino restaurado. Então, quando a gente for ver as 70 semanas de Daniel, a gente vai entender que já se passaram 69 semanas das 70 semanas de Daniel. A escatologia bíblica, ela está parada no tempo. Deus parou no tempo. Passaram 69 semanas, falta uma semana. E essa semana, se você quer saber, é a semana do pacto do anticristo com Israel e os reinos árabes e outros reinos, curdos, xiita, todo aquele pessoal que é contra Israel. Todos eles ali, até os irmãos de Israel, que são o pessoal do Monte Seir, que são filhos de Esaú, tudo árabe, tá? Ismael, tudo árabe. Então, aqueles reinos vão se juntar para destruir Israel. E esse reino vai aparecer durante esse período de 7 anos, que é do pacto do anticristo com Israel. Tá? A gente vai ver no outro vídeo mais detalhe sobre isso, e que Deus abençoe você e que Deus possa lhe dar sabedoria. Um grande abraço.